É, no vídeo que eu me referia a Covid como uma distiquia, é um vídeo que está em verde, o efeito da Covid-19 como uma distiquia. Em algum momento eu falo da música do Caetano Veloso, que ele fez para a doutora Inês, A Sua Presença. E aí, no penúltimo vídeo que eu fiz, que trata, agora eu não me lembro do que da nossa situação de como é que a gente vai fazer os contratos. A moça recebeu e me mandou uma questão sobre a questão da presença do analista. Não é porque eu falo que o que permanece, na verdade, é a presença. Então, ela me pediu para falar um pouco, e ela ficou encantada com a música. Eu falei, ouve a música. Ela não estava entendendo, eu entendi que ela não estava entendendo. Não, ela estava entendendo, eu já tinha ouvido a música. Ela é uma das pessoas que me escreve. Ela é jovem, está fazendo ainda o estudo dela. Então, ela é cliente de uma terapeuta de TCC, inclusive. E então ela me pediu para falar, e uma das coisas que encantou ela é que na música o Caetano fala dos 7 buracos. E aí ela pergunta se os dois, porque você tem o nariz e as 2 narinas, né? Você tem os 2 ouvidos, você tem a boca, e quais são os outros 2, né? São esses buraquinhos por onde você tem as glândulas lacrimais. Então, olhos, nariz, boca e ouvido. Toda essa região aqui é tomada de acordo com a música. E aí ela me pediu para falar um pouco mais disso, o que a psicanálise falava disso. Não, a psicanálise não fala nada. Eu vi isso ser falado pelos budistas e vi isso ser falado pelos místicos. Basicamente. Esses buracos. E Lacan é um homem que não nega que estudou Zen, que estudou o Oriente, que sabia chinês, enfim. E chega até a se referir a um encontro de teosofia quando ele era jovem, que foi onde ele conheceu Joyce. Joyce já era um homem mais velho. E Lacan fala disso quando ele vai fazer a conferência Joyce Le Symptôme. Eu mantenho symptôme, porque escreve symptôme. Então, é diferente do symptôme, que ele escreve diferente. Né? E ele vai falar no Joyce Le Symptôme, que foi o Joyce Pipta, né? E ele vai usar a palavra sy, mais pipto, né? Que vem junto com pipta. Por isso que eu não falo Joyce Le Symptôme, porque Joyce Le Symptôme. Muito bem. E eu não sei como é que o Lacan pronunciava, eu sei como ele escreve. Eu não vi o Lacan falando. E além do que, essa conferência é escrita. Né? E não foi feita exatamente para a psicanálise. Bom, mas é interessante vocês lerem. Não está publicada nas obras, está publicado separado pelo Jacques Lanier. Voltando agora para a questão da presença do analista, vamos lá. Eu falei da tique no vídeo que eu estava explicando a distiquia. Freud
quando fala da transferência, da dinâmica da transferência, Freud vai dizer que a transferência, lá numa notinha pequenininha, lá embaixo, é da ordem de Daimon Kai Chike. Ora bolas, o que é a Chike? A Chike eu já expliquei para vocês no vídeo que está em verdinho, quando eu falo que o Covid é uma de Chike. A Chike é o acaso, é aquilo que é o que a gente pensa que, puxa, o acaso não existe. Não, o acaso só existe, é lei, está predestinado para aquilo mesmo. Aquilo veio a calhar ali mesmo. E o daimon, o que é o daimon? Daimon é o que assombra. Os daimones, antigamente, naquela época dos gregos antigos que acreditavam nas moiras ainda, que o destino para eles ainda era construído por 3 mulheres moiras, eu já falei delas também nesse vídeo da Chiquinha. Depois, com os trágicos, é que aparece a Psique como acaso, e depois Aristóteles, mais tarde, já no período corpóreo estruturada, vai estabelecer as leis do acaso, né? Isso eu falei para vocês. Eu só não falei que a Psique aparece como acaso, como uma entidade que é o acaso nesse período dos trágicos. É uma coisa que vai e aparece e vai desmontando as coisas, como estavam. Muito bem. Então, a transferência analítica é da ordem de Daimon Kai Chike, de acordo com Freud. Então, tanto o analista tem para o paciente, para o analisante, uma função de Chike, porque ele desconcerta o analisante a qualquer momento, seja por um murmúrio, um sussurro, uma pergunta, um obrigar o camarada a pensar no que ele... Aí ele diz, eu nunca tinha pensado sobre isso. Tinha sim, você não estava negando, né? É uma denegação. Não tinha pensado sobre isso, eu já tinha. Nunca pensei sobre isso. Enfim, mas de qualquer maneira, bota o camarada para botar para fora o que estava lá nos traços de memória dele do inconsciente. Muito bem. Então, a Psique faz parte da transferência. É uma dos componentes. E o daimon? O daimon, nesse período que eles acreditavam nas moiras, quando os heróis se eternizavam, eles eram muito bons nas guerras, eles podiam se transformar em daimones, plural de daimon. E no período do ouro existia os daimones, eles eram epictônios, quer dizer, depois que eles morriam, em vez de eles virarem eidolon, que vai dar na palavra ídolo, que é espectro, a Psique vira eidolon depois das cerimônias fúnebres, e ela, a partir daí ela vai para o Hades, que é o inferno dos mortais, e aí ela vai ficar num lugar de ar e tempo parados, que nem a gente está aqui na quarentena atualmente. É um Hades, né? Nada muda, nada acontece, você não sabe que dia que acaba. Então nós estamos vivendo no Hades. Bom, mas quando o camarada conseguia ser um herói, tipo um Aquiles, um Ulisses, um Hércules, ele podia virar um daimon. E na época do período áureo, que é a época do ouro, ele virava um daimon epictônio, quer dizer, ele assombrava em cima da terra, ele ficava ali agindo, funcionando, um daimon. No período da Prata, que já é um período menos rico da Grécia Antiga, os daimones viravam daimones hipoctônios, quer dizer, eles ficavam fazendo os barulhos debaixo da terra.
se manifestando embaixo da terra. Eles não iam para o Hades. Então, uns ficavam zanzando por cima da terra e no período da prata já iam para baixo da terra. Ficavam assombrando embaixo da terra. Hipoctônios. Ctônio é que é da terra. Já no período que o Homero e o Hesíodo escrevem, que já é um período que não é nem do ouro nem da prata, acho que é cobre, sei lá, é um metal menos votado. Os Diamonds já não, eles ficam, os heróis vão mesmo para o Hades, e são cantados. Vão ser homenageados, vão contar as histórias deles e aí eles vão passar pelas cerimônias fúnebres, mas aí eles vão morar no Hades. Então, por exemplo, Aquiles vai para o Hades e não se conforma, vai para o Hades. E reclama para Búhos de estar no Hades. Aparece isso na Guerra de Troia. Quer dizer, já não está mais no período nem do ouro nem da prata. Esse daimon é algo que assombra, que assusta, Então, a presença do analista é constituída do daimon, kai é e, chique. Isso é que é a transferência é desta ordem. E é isso que faz a presença do analista. Não é ele estar aqui, de ver o corpo aqui presente, ou vestidinho assim, não. É exatamente essa competência de atrapalhar um fluxo que estava e, ao mesmo tempo, assombrar. Outra maneira de você encontrar uma descrição do daimon por outra via usada pelo Lacan no Seminário 7, as primeiras partes do Seminário 7, você vai atravessar o conceito de das Dinka, a coisa, não é o dizar. Dizar é a coisa no sentido do objeto de assunto, por exemplo, num processo penal, qual é a coisa a ser tratada aqui, é o crime que aconteceu em tal situação, assim, a gente está vendo toda hora, o negócio está preto na nossa vida atual. Qual é o assunto a ser tratado, qual é a coisa, isso é o dizar, mas o das Ding é a coisa, e aí vocês valem a pena, vocês lerem, por favor, os seminários sérios, primeiros. Vocês não precisam prestar atenção a nada. Vocês vão atravessando o texto do Lacan e vocês vão sentindo a própria assombração assombrando vocês. É o das Ding, a coisa, é esse real, é essa coisa que chega. Que o Lacan já era ele próprio, a das Ding em pessoa. E ao mesmo tempo ele fazia o tempo inteiro, ele te desconcertava. Trazia você para o divã, quando você chegava tinha um outro deitado, aí o outro falava, mas é minha vez. Era, meu caro, não é mais a sua vez. Aí o outro deitava, quando deitava dizia, finalmente, então você vai embora. Então, quer dizer, o tempo inteiro ele estava fazendo a tique, e ao mesmo tempo ele já era em si, pela idade dele, na velhice, a própria coisa. Mas o Freud escreve a dinâmica da transferência bem antes, e ele capta isso, essa função da transferência. Ele demora para descobrir a transferência, que é um dos pilares, um dos conceitos fundamentais da psicanálise, que eu ia ensinar na parte da clínica dos fenômenos psicossomáticos, mas aí eu não preciso mais ensinar. Ou seja, é um dos pilares de sustentação. Como é que você consegue fazer a transferência? Porque algo naquele analista atrai você para ele, faz você engatar nele. É um gancho qualquer. Daí que se chama um SQ, é um significante qualquer. Pode ser a voz, o nome. Eu já contei para vocês uma vez, num dos cursos que a gente estava vendo lá com a Musicria, aqui, de uma menina que veio se tratar comigo, porque quando deram meu nome, deram vários nomes, e ela soube que o meu nome era Lúcia Helena, que não é um nome que eu uso geralmente Lúcia. Mas ela soube que eu chamava Lúcia Helena, e a pediatra dela tinha se chamado Lúcia Helena. Bom, então
estava aí o significante qualquer da transferência. Era neste engate que ela colava. Veja bem, é um nome que nem é usado por mim. E é esse que da transferência. Eu não sei se vocês lembram de quando vocês foram para o colégio, lá no segundo grau, que a gente estudava matrizes progressivas. É um monte de números aqui que a gente multiplica por um monte de números aqui que fica entre parênteses, né? São duas fileiras assim de um grupo aqui de matrizes de números vezes de outros. Então, isso é uma matriz dual, né? Tem dois, e aqui está o operador. Esse SQ é esse X, por exemplo, quando você vai fazer as matrizes progressivas, né? E a transferência, você, na verdade, é o pool de significantes desse analisante com o seu pool de significantes que você nem sabe quais são os que ele está vendo em você, e você também, fazendo análise dele, vai descobrindo em você coisas. Por isso que Lacan diz, não existe contra-transferência, existe a transferência do analista. O que, na verdade, se funda dentro de uma análise é uma matriz dual. E qual é o operador? Quer dizer, o operador é o sinal, né? De mais, menos, vezes, multiplica qualquer coisa, né? Divide. No caso, o vezes é uma matriz dual de dois montes de significantes e tem um SQ, tem um engatezinho que faz com que... então, eu tinha o nome da pediatra. Então, quem cuida não é a pediatra, quando a gente é criança, ela era uma pessoa que vinha meio regredida. Então, na situação que ela estava vivendo naquela ocasião, ela precisava de uma pediatra. Então, precisa dois para fazer um. Ela precisava de alguém que cuidasse da criança que estava nela, fragilizada, e eu tinha o nome da pediatra. Então, a pediatra e a pediatra. E aí fez duas, e aí fez o engate para poder fazer o significante qualquer da transferência. Então, a presença do analista, ela é fundada a partir de quê? Da constituição da transferência. E a transferência é da ordem de Diamond-Kaitke. E aí sim, esse analista, então surge um significante qualquer que passa a fazer a análise funcional. A partir daí, nasce a transferência analítica. E aí tudo vai girar, e aí você imagina as matrizes, né? É uma matriz dual, e aí todo o processo vai se dando, tá? Então, uma presença, é forte, é um Diamond, a sombra, uma assombração, né? Que poderia ser hipoctônio e epictônio, mas lá Freud usa exatamente o termo daimon, ele fala grego e ele escolhe de vez em quando. Aliás, essa palavra psicanálise, ela é grega. Embora tenha sido dada por um inimigo dele, ele adotou. Ele adotou com o sentido que ela tem, né? Dissolução da alma gerada por um processo de mortificação. Isso é que significa psicanálise. Então, ele adotou. Que o camarada faz essa psicanálise que Freud faz. E na hora de criar a psicanálise, ele já não tinha mais o diploma de médico, tinha perdido, porque tinha dito que existia homens com estrutura estéril, que ele tinha visto, e pronto. Então, ele ficou fazendo psicanálise. Assim nasce este nome, dado por um inimigo, e ele adota. Então, a presença do analista, não precisa o analista estar presente, por isso é que a música mostra que a doutora entra por todos os buracos da cabeça do Caetano. E o tempo inteiro, quando você está num processo de análise, você está o tempo todo, né? Daqui a pouco... E às vezes você quer até chegar e contar na sessão seguinte, mas aí você já deita no divã, você chega
travesseiro do divã, você já encontra com outra história, porque você está em associação livre, e aí já esbarra com outra coisa, e na verdade o que a gente está tendo é um belo processo de matriz dual matemático funcionando, marcado pelo significante qualquer da transferência, e onde o analista faz o papel de daimon, kai, shiki. Então ele é tanto o que assombra quanto o que te tira do eixo. Puft, puft, puft. E ao mesmo tempo é coisa, né? É uma assombração. Ele tem ao mesmo tempo um zwang, né? Uma força, uma impulsão. Então é isso que é o daimon, tá? E isso aqui é a presença do analista. Por isso que eu falei, fica no telefone, ouve, mas não faz o cara a cara. Se você fizer o cara a cara, você funda uma realidade, sai do clima do real. Você não fica o Daimon Kaijiki, você fica o amiguinho no botequim, conversando tete a tete, uma conversa tete a tete. Que numa terapia, psicoterapia, não tem problema. Um vai dar palpite no outro, como não por aqui, por ali, mas uma análise tem. Porque na análise, o que funciona? É a fala, né? É a cura pela palavra da dor de ser humano, né? Cura em termos, né? Dor que não se cura, né? Faz parte da sua tragicidade de ser humano. Essa sua condição, aí o Covid está mostrando, de mortalidade, no fundo, o que você é, um ser para a morte. Tinha falado disso, na verdade, o que você é? Parecia que eu estava adivinhando que ia aparecer o Covid. Você veio por aqui, está aqui, entrou por uma barriga, vai sair para dentro da terra. Chegou pelado, vai voltar pelado. Nada. O resto tudo é ilusório. Então é isso. Então a presença do analista é isso, tá? Eu espero ter conseguido fazer o melhor possível para a minha colega, que está tendo a gentileza de me ajudar até a bom, eu deixei de falar isso, porque ela vai me dando a luz. Você não falou da presença do analista. A presença tem que se manter, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.